Oi, gente, vamos para mais um Quarentena da Lagob e hoje a gente vai falar de doença trofoblástica gestacional. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o conceito. É a proliferação de tecido trofoblástico gerando o espectro de tumores placentários associados com a gestação, né? Com a gravidez. Então, essa doença vai englobar o grupo de lesões caracterizadas por proliferação anormal do trofoblasto. E o trofoblasto nada mais é do que as células da camada externa do blastocisto, né? Lá na formação do embrião. Bom, agora que a gente já tem um contexto, vamos para as divisões, né, dessa doença. Ela pode ser benigna ou maligna. A benigna vai englobar a mole datiforme, que pode ser incompleta ou completa. A maligna pode ser o tumor trofoblástico gestacional ou a neoplasia trofoblástica gestacional. Essa neoplasia trofoblástica gestacional pode ser uma mola invasora, um tumor trofoblástico do sítio placentário ou um coriocarcinoma. Bom, mas vamos destrinchar mais um pouquinho. A mole datiforme, também conhecida como gravidez molar, ela é um tumor benigno, né? Como a gente viu lá no slide anterior, que se desenvolve no útero como resultado de uma gestação não viável. Aqui a gente tem a imagem de útero normal e de uma gestação molar, né? Que a gente pode ver o desenvolvimento do tumor aí no útero. Bom, então vamos lá. Uma mola completa, ela é produto de uma concepção na qual todo o DNA nuclear é de origem paterna e todo o citoplasmático é de origem materna. Então, todos os cromossomos vão provir do pai e o DNA das mitocôndrias vão vir da mãe. 90% dessas molas completas é o de cariótipo 46XX. Então, o que que ocorre? É a fertilização de um óvulo por um espermatozoide que duplica o cromossomo X, enquanto o materno é desativado ou ele é ausente. Pode ser também um 46XY, é, os outros 10%, né, que ocorrem. E a fertilização vai ser de um óvulo vazio por dois espermatozoides, como a gente pode ver aqui na imagem. Já as molas parciais, elas vão ser de cariótipo triploide, 69XXX, também podendo ser 69XXY, que é de menos ocorrência. E vai ser geralmente resultado de uma fertilização de um óvulo normal por dois espermatozoides. Então, o que é que a gente tem aqui de características? A gente vai ter, na completa, a ausência de elementos embrionários, eles vão ser diploides de origem paterna, e os níveis de beta-HCG vão estar maiores. Na incompleta, a gente vai ter presença de elementos embrionários, vai ser triploide, e os níveis de beta-HCG vão ser um pouco menores. Bom, para a gente, né, reafirmar assim, o conhecimento, a gente poder assentar um pouco mais, os experimentos em animais, eles demonstram que os cromossomos maternos, eles são importantes para regularizar o desenvolvimento e o crescimento do embrião. E os paternos vão controlar o desenvolvimento de tecidos extraembrionários. Então, quando um ovo ele vai ter dois conjuntos de cromossomos paternos, como é o que acontece na mola completa, o embrião ele não vai desenvolver, porque ele não tem cromossomos maternos, enquanto o trofoblasto vai desenvolver e vai gerar uma hiperplasia. Então, por isso que a gente não tem elementos embrionários na completa. E na parcial, como a gente viu, há a presença de um cromossomo materno, né? Por ele ser triploide. E por isso vai ter o desenvolvimento dos elementos embrionários. Mas, por ter também cromossomos paternos, a gente vai ver também a proliferação focal de trofoblasto por conta dos cromossomos paternos, né? Como eu falei. Enfim, só para a gente assentar um pouco mais o conhecimento. Então, vamos lá. Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a epidemiologia da doença trofoblástica gestacional. Ela afeta 1 a cada 1000 gestações e ela é mais prevalente nos extremos da vida reprodutiva, ou seja, lá no comecinho
ou em mulheres acima de 40 anos, principalmente. Bom, e quanto ao quadro clínico? A doença trofoblástica gestacional é uma das causas de sangramento da primeira metade da gestação. Então, um sintoma mais frequente encontrado é o sangramento vaginal. A gente vai encontrar também um útero maior do que a idade gestacional dessa paciente. A gente pode encontrar hipertireoidismo por conta da ação direta do beta-HCG, que vai estar aumentado, e ele tem um efeito similar à tiroxina livre sérica. Então, pode estar causando hipertireoidismo, apesar de que tireotoxicose não é raramente encontrado. Pode ocorrer também uma pré-eclâmpsia precoce, ou seja, antes das 20 semanas de gestação. E a gente pode estar encontrando também emissões de vesículas e material molar por via vaginal, sendo essa patognomônico de mola. Porém, hoje em dia é raramente encontrado clinicamente por conta dos diagnósticos precoces de doença trofoblástica gestacional. Então, é patognomônico, porém, ocorre geralmente um pouco mais tarde do que os diagnósticos hoje em dia têm acontecido. Além disso, pode-se encontrar também hiperêmese, né? Nessa gestação aumentada. Então, a gente pode, para, né, sintetizar assim, o quadro clínico, é como se fosse uma gestação muito mais aumentada, né, do que uma gestação comum. Ela vai ter um útero maior do que a idade gestacional, ela pode ter uma pré-eclâmpsia precoce, ela pode ter uma exacerbação dos quadros de vômito e enjoo, um sangramento vaginal importante. Então, essa gestante ela vai ser como se fosse uma hipergestante. Então, a gente tem que estar observando esses sinais. Bom, e no diagnóstico, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pedir um SG, geralmente transvaginal, para essa paciente. E a gente vai poder observar, de forma geral, um espessamento da placenta com algumas áreas anecoicas, ausência de incisura no exame Doppler de artéria uterina. E a gente vai observar também os ovários dessa paciente. A gente pode estar encontrando cistos tecaloteínicos nesses ovários, por causa de uma hiperestimulação que esse ovário vai estar recebendo do beta-HCG aumentado. Esses cistos, depois do esvaziamento da mola, eles vão estar regredindo de 2 a 3 meses depois que as gonadotrofinas estabilizarem, né? Normalizarem. A mola completa, né? Na mola completa, a gente tem uma USG um pouco mais característica. A gente vai ter uma presença de vesículas coriônicas, que a gente já tinha falado lá atrás. Aí a gente não vai poder encontrar isso, a gente pode não encontrar isso no primeiro trimestre, mas isso é bem característico da mola completa. A parcial, a gente não vai estar identificando tantas coisas assim características, mas a gente vai poder observar alguns padrões sugestivos para triploidia, como alterações do saco gestacional. Outra coisa que a gente vai estar pedindo para essa gestante é o beta-HCG, porque ele vai ter um aumento muito maior do que o aumento normal do beta-HCG, que é o dobrar a cada 48 horas, né? Então, a gente vai ter um aumento muito maior nas pacientes com doença trofoblástica gestacional. Porém, para a gente com certeza fechar o diagnóstico, a gente vai precisar de uma anatomia patológica do conteúdo aí desse útero da paciente. Então, a gente vai ter que fazer o esvaziamento uterino e mandar para a patologia depois do procedimento, para então, somente então, a gente conseguir fechar o diagnóstico. Bom, e como é que a gente vai fazer a conduta dessa paciente? Primeiramente, a gente vai avaliar. A gente vai ver quais são as condições hemodinâmicas dessa paciente, qual o grau de sangramento genital, e a gente também vai avaliar as complicações, qual é o grau de eventual associação à toxemia gravídica. A gente vai estar avaliando também uma questão de anemia, hipertireoidismo, e a gente pode também estar avaliando uma insuficiência respiratória. Existe um risco, né, de até 2% de embolização por tecido trofoblástico na doença trofoblástica gestacional, então a gente tem que ficar atento a isso também. Bom,
Para a gente proceder com o esvaziamento uterino, a gente vai considerar o volume desse útero, a idade da paciente e o desejo de engravidar novamente. O método de escolha, né, a forma mais escolhida para fazer isso geralmente é a mil, porque o útero ele vai estar amolecido, distendido e vai ser um procedimento mais seguro. A curetagem, ela também é uma opção, mas tem maior risco de perfuração uterina, sobretudo quando essa altura uterina for maior do que 20 centímetros. E a esterectomia, ela vai ser uma opção, né, para pacientes multíparas ou com mais de 38 anos, né, pacientes mais velhos que não têm mais pretensões de engravidar, então a gente tem que estar analisando tudo isso também. Depois do esvaziamento, lembrar que a gente tem que enviar esse material para análise histopatológica para a gente conseguir confirmar o diagnóstico. E importante também a gente realizar a isoimunização RH em pacientes RH negativos. A gente não pode esquecer de fazer isso. E uma das coisas mais importantes quando a gente fala de doença trofoblástica gestacional é o acompanhamento dessa gestante. Bom, o que é que a gente vai fazer, né? Depois do esvaziamento uterino, como é que a gente vai acompanhar? A gente não pode simplesmente dar alta para essa gestante. A gente vai seriar o beta-HCG semanalmente por 1 mês. Depois a gente vai fazer ele mensalmente até 6 meses. Existem algumas literaturas que falam que esse beta-HCG pode ser seriado por até 1 ano, certo? Esses índices de beta-HCG, eles tendem a zerar depois de 12 a 15 semanas, mais ou menos. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento. A gente vai ter que fazer o acompanhamento ultrassonográfico dessa paciente, porque a gente vai ter que observar a regressão daqueles cistos no ovário, né? Então, a gente vai ter que observar também essa regressão. Além disso, a gente vai colocar essa paciente em uso de contraceptivo oral, porque a gente vai ter que evitar a gestação por até 1 ano, certo? Depois do ocorrido. O DIU, ele não é uma opção nesse quesito, porque o útero, ele foi afetado lá pela doença, então a opção de escolha é o uso de contraceptivos orais. Além disso, a gente vai pedir para essa paciente o raio-x de tórax por causa dos sítios de metástase principais da malignização da doença. O mais comum seriam os pulmões. Então, a gente vai pedir um raio-x de tórax no acompanhamento também dessa paciente. E falando já um pouco da malignização da doença, né? A gente tem a neoplasia trofoblástica gestacional. Nada mais é do que a malignização dessa mola. E pode gerar uma mola invasora, um coriocarcinoma ou um tumor trofoblástico de cisto placentário. E quais são os critérios de malignidade que a gente tem que ficar prestando atenção, né, numa paciente que tenha lá o esvaziamento do útero depois de uma mola idadiforme, e a gente vai fazer o acompanhamento dessa paciente. E quais são os critérios que a gente tem que prestar atenção, né, para a gente conseguir captar uma neoplasia trofoblástica gestacional, por exemplo. A gente vai observar a elevação do beta-HCG, né? A gente vai fazer o controle daquele acompanhamento e a gente vai ver a elevação dele em 2 medidas consecutivas, ou um platô desse beta-HCG em 3 medidas, ou não zerar o beta-HCG em até 3 meses, ou a gente vai observar algum sítio de metástase, sendo a metástase mais comum a dos pulmões, mas pode ocorrer também metástase vaginal, por exemplo. E falando mais um pouco dessas formas malignas da doença, a mola invasora, ela recobre 70 a 90% dos casos, o coriocarcinoma 10 a 30%, e o tumor trofoblástico de cisto placentário, ele vai ser o menos recorrente de todos eles. E como é que a gente vai fazer esse tratamento, né? São tumores que respondem muito bem à quimioterapia, então tem um prognóstico bom. Ambos, a mola invasora e o coriocarcinoma, respondem muito bem à quimioterapia. Infelizmente, o tumor trofoblástico de cisto placentário, ele não responde muito bem à quimioterapia, então a opção, né, mais coerente para esse paciente seria uma esterectomia.
Porém, de toda forma, a maior parte dos casos, né, são de mola invasora ou um corocarcinoma, então a gente tem um prognóstico muito bom dessas pacientes de responder à quimioterapia, responder ao tratamento. Eh, e mesmo nas doenças metastáticas de alto risco, a esterectomia realizada quando o tumor é superior somente a 6 centímetros ou se torna resistente, né, à quimioterapia. E a gente tem o prognóstico da neoplasia trofoblástica gestacional de baixo risco, mesmo com a presença de metástase. Essas foram as nossas referências.